Ok, então oficialmente agora estamos iniciando nossa reunião na disciplina que ainda chama Planejamento e Administração Rural, né? No novo plano de curso ela vai chamar só Administração Rural, você já tem conhecimento disso, né? Então sejam bem-vindos, né? Espero que tenham tido uma boa semana e vamos ver se a gente faz essa nossa horinha aí bem produtiva. Eu vou pedir a vocês todos que estão participando que deem um presente exato aí na no chat, por favor, um bom dia, dê um alô, um presente, tá, pessoal? E o objetivo disso, acho que vocês todos já sabem, né? Ele é uma forma de eu controlar, de eu acompanhar a presença de vocês, apesar de não ser a única forma do acadêmico registrar a presença, né? A outra forma é desempenhando com qualidade as atividades propostas, tá? Então, nesse sentido, eu também peço que vocês, de vez em quando, olhem ali na presença da disciplina. Eu coloquei, na verdade, no SIGA lá, as presenças na semana passada, só que posso ter falhado ali com alguém, tá? Então, quando vocês conferirem e tiver, por exemplo, se tiver alguma participação na reunião e aparecer lá a falta, basta me avisar, dizer, ó, professor, eu estava lá, como é que é esse negócio da falta? Eu vou lá e conserto, tá, pessoal? Porque aqui eu não vou ficar fazendo a chamada de um por um, porque nos tiraria tempo, né? E esse tempo aqui é precioso, hein? Você sabe que a gente tem uma meta de trabalhar 1 hora e 15, não mais que isso, tá? E aí a gente vai tentar focar naquilo que é mais importante e não tanto na parte burocrática, tá? Então, fica o aviso aí, se tiver errado para alguém ali, bom dia, Sr. Antônio, seja bem-vindo. Se tiver errado, vocês avisem ali, tá? Se tiver algum erro, tá? Esse aviso vale para a semana passada, para hoje, para todas as outras que vierem. Qualquer probleminha. É porque a gente vai ter aqui os vídeos gravados, os chats também vão estar gravados, então fica fácil depois de corrigir qualquer falha, né? Qualquer irregularidade, tá? Então, que mais? Se alguém ainda vale aquele aviso, né? Se alguém trocou o e-mail, né, lá não está usando o mesmo e-mail do SIGA, ou tem um outro e-mail que gostaria também de receber os convites e os materiais, porque vai ter algum material que eu vou mandar por e-mail. Pelo menos um, né? Que é o programa, o próprio programa que nós vamos utilizar para contabilidade rural, o Rural Pro. Eu não tenho como colocar ele no SIGA, né? O SIGA não admite, e eu vou tentar mandar por e-mail para vocês, tá? Eu vou mandar pelo e-mail que está cadastrado no SIGA. Se alguém tem algum outro e-mail que usa paralelamente, eu gostaria, como uma válvula de segurança, não tem problema, basta colocar o e-mail aí no chat, se tem algum outro e-mail além daquele que está cadastrado no SIGA, e eu acrescento na minha lista onde eu vou mandar o programa, certo? E eu coloquei materiais no SIGA, certo? Eu coloquei 4 materiais lá. O bom é que esse planejamento de atividade remota, o plano de atividade remota, ele não exige bibliografia, né? Senão eu teria que ter colocado a bibliografia do PPC. E elas todas, nenhuma delas nos serve, né, para trabalhar esse capítulo que a gente se propôs a trabalhar agora no início, né, que é a parte da contabilidade rural, o estudo dos custos de produção. Tem uns que nem abordam, né, 2 deles nem abordam essa parte, porque são livros genéricos de administração rural, e um até aborda, mas é um livro muito antigo, do Hoffman, né? É um livro muito antigo, ele é antes da revisão dessa conceituação, os cálculos lá ainda estão em cruzeiros, e são de uma época de uma inflação muito alta, onde, bom, não serve para nós, né? Eu vou mostrar essa bibliografia toda, porque depois eu vou ter que fazer o plano presencial, e o plano presencial, ele vai obedecer à bibliografia do PPC, aí eu vou mostrar esses livros para vocês, tem na biblioteca, e eu acho que foi o principal motivo deles terem sido colocados na bibliografia principal da disciplina, mas eles vão ter um uso parcial, vamos dizer assim, a gente vai fazer um uso parcial deles. O que nós vamos usar agora, que tem de melhor, são os materiais que a gente colocou no SIGA. Então, eu vou dar
Eu vou mostrar para vocês agora os materiais que estão no SIGA, porque, principalmente nesse sistema, a gente vai ter as reuniões virtuais com poucas pessoas participando, né? Eu já sei que é assim e não vou mais vamos dizer, me esquentar com, com o resultado desses encontros, né? Nós estamos agora com 14 estudantes de 42. Então, quem está participando, tanto vocês que estão participando desse nosso encontro aqui, que vai durar uma hora e pouquinho, mais ou menos, como principalmente os que não estão aqui, vão ter que exercer atividades fora, claro, do nosso horário. E as primeiras atividades que eu vou pedir para vocês agora é a leitura desses materiais. Eu vou mostrar eles, são todos materiais bem simples, de fácil leitura, não são muito extensos. E lembrando que, paralelamente, né, vocês também já estão com o tempo contando para a realização do curso de planejamento estratégico, tá? Não sei se quem chegou depois, acho que a Larissa não pôde participar na semana passada, né? A Stephanie chegou agora também. Se vocês já se informaram, já se inteiraram e sabem que tem um curso que você pode fazer em substituição à prova, né? É um curso da ENAP, né, de planejamento estratégico, o link está lá no SIGA, você tem, a partir da matrícula, você tem 50 dias para fazer, né? Já passaram 7 dias da semana passada para cá, né? Então, o importante é que ele esteja feito até antes do dia que está marcada a prova, que é dia 18 de dezembro, ou seja, menos de 2 meses daqui, tá? Menos de 2 meses daqui. E se você fizer esse curso, me passar o certificado, claro, com antecedência em relação ao dia da prova, a nota do certificado vai ser a nota em substituição à prova que você faria. Então, é uma possibilidade que a gente criou. O aluno que não me apresentar o certificado, não tem problema nenhum, ele vai fazer a prova, tá? Bom dia, seja bem-vinda, Sara, tá? E claro, lembrar, gente, que é uma conversa, tá? Não é uma aula, assim, tradicional, tá? Não é uma palestra. Então, por favor, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser desestressar, abre o microfone aí e fala, tá? Que até vou me sentir mais acompanhado aqui do que só estar falando aqui para a câmera. Tá legal, pessoal? Então, quer falar alguma coisa, ficou com dúvida, não teve na semana passada, ou não entendeu bem, qualquer coisa que a gente estiver falando aqui, por favor, interrompa e fale, tá? Eu faço questão de poder interagir com vocês, tá? Porque eu não sei o quanto do que a gente está aqui falando realmente está sendo compreendido. Então, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Tá? Nesse momento, agora, eu vou apresentar aqui, e aí eu não tenho acesso ao chat nesses minutinhos, então quiser falar alguma coisa, é melhor usar o microfone mesmo, tá? Eu vou apresentar os materiais que eu coloquei no SIGA, os quais eu gostaria que vocês dessem uma lida. Não precisa ser tudo em uma semana, tá? Não é toda semana que eu vou colocar uma carga de materiais assim. Esses materiais são para esse capítulo inicial aí, que na verdade vai nos tomar quase 2 meses, tá? Então, deixa eu achar aqui. Eu vou projetar agora o material. O meu computador já está. Deve estar travando aí para vocês. Tilt. Deu tilt. Ai, ai.
Desculpa aí, pessoal. Travou tudo. Estão de volta. Vocês estão aí ainda, né? Por favor, acontece esse tipo de coisa, né? Aqui tá complicado, pessoal. Ele não tá querendo abrir meus PDF. Bom, pessoal, por favor, alguém me confirma aí no se está aparecendo um artigo bem antigo aí de 76 na tela de vocês. Não, prof. Não? Ô, prof, esses são os que estão no SIGA? Talvez alguém possa tentar fazer. Não, mas eu vou tentar de novo. Só um minutinho. É os que Tá. estão no signo, sim, tá? Tá. Vamos lá. E agora, pessoal? Agora tá. Tá, beleza. Então, eu coloquei 4 materiais lá. Eu vou apresentar os 3 primeiros, os 3 PDFs, porque o quarto é a nossa própria aula, é uma sequência de slides que a gente vai começar hoje e não vai terminar hoje, tá? Só começamos hoje. E como eu falei, esses artigos aqui também não são para uma leitura toda num único dia, tá? Então, esse aqui eu coloquei lá, ele está chamando de artigo do Matsunaga, tá? Por causa do principal autor, que é o Minoru Matsunaga. Esse é um artigo, é uma metodologia histórica, né? Ela marcou o início dessa ciência da contabilidade rural, e estabelecendo, como o nome do artigo diz aí, a metodologia do custo de produção agrícola, tá? Utilizada pelo Instituto de Economia Agrícola. Esse instituto é bastante famoso, ele trata justamente de pesquisas na área econômica ligada ao agronegócio, né, à agricultura, e ele é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de São Paulo, tá? E é um dos principais agentes, uma das principais instituições que pesquisam nessa área de trabalho. Esse artigo aqui, ele é importante por marcar esse momento do início de uma metodologia brasileira para o cálculo do custo de produção. Ele é bem interessante porque ele faz também o meia-culpa. Vocês têm que ler esse artigo, ele é muito interessante, porque eles tinham antes desse artigo uma metodologia, e eles contam na história, aí, ao longo desse artigo, que eles faziam o levantamento de custos de produção lá no Ceasa, junto aos produtores, de vários produtos, eu não lembro todos aí, mas eu sei que ovos é um dos produtos, né? E pela metodologia que eles vinham colocando, calculando, todos os agricultores ali estavam trabalhando no prejuízo, estavam trabalhando de forma deficitária. Mas eles identificaram que esses produtores que, pelos cálculos deles, deveriam estar abandonando a atividade por estar trabalhando no prejuízo, eles se mantinham na atividade. Né? Porque você pode trabalhar no prejuízo 1, 2 anos, mas não fica 5 anos numa atividade se ela estiver sendo deficitária, se ela estiver dando prejuízo. E era o que estava acontecendo. Então, eles botaram a mão na cabeça e fizeram uma revisão e uma pesquisa de por que estava acontecendo essa assintonia entre a metodologia de cálculo e a realidade.
como é que o produtor poderia estar trabalhando no prejuízo? Obviamente que tinha algum erro no cálculo deles, e não necessariamente com o que acontecia na vida real, porque a economia real, ela automaticamente retiraria os produtores da atividade se eles estivessem trabalhando ano após ano com prejuízo. E aí eles fizeram uma revisão, e essa revisão na metodologia foi o que deu start para as metodologias hoje utilizadas no agronegócio brasileiro para o cálculo de produção. E são as metodologias que nós vamos utilizar e tentar aprender juntos, né? Eu e vocês, tá? Então, claro, esse artigo de 1976, ele é interessante ler, fazer a leitura dele por uma questão histórica, para entender a evolução desse processo de contabilidade rural, certo? Ele é um marco histórico da mudança e da melhoria, do aperfeiçoamento do processo de cálculo, tá? Eles têm, vamos ver se muda agora, esse artigo aqui, mudou a tela para vocês, chama agora custo de produção, uma importante ferramenta gerencial na agropecuária, um artigo de 2012. Mudou aí para vocês, né? Espero Sim. que sim. Tá? Esse artigo, ele é a atualização da metodologia do Instituto de Economia Agrícola, tá? Então, aqui, nesse artigo, é aquelas técnicas de 76 melhoradas, tá? Elas estão aqui, e esse artigo aqui, também pequenininho, ele é só de 7 páginas, tá, pessoal? Meu computador já está travando todo aqui. Também deixei lá no SIGA, tá? Então, ele é da mesma instituição, é do Instituto de Economia Agrícola. O marco histórico de 76, onde eles evoluíram, aperfeiçoaram o processo, e hoje, esse artigo de 2012 que mostra passo a passo como a metodologia está hoje, tá? E o terceiro material, muito bom mesmo, esse mais profundo, com mais conteúdo, com mais substância, tá? Que é da CONAB, que é um órgão federal, né? Um órgão público federal. Custo de produção agrícola, metodologia da CONAB. Eu chamo ele de cartilha da CONAB também. Esse tem 60 páginas. Mas muitas páginas não são de leitura, são de anexos, de tabelas, principalmente tabelas de vida útil, de depreciação de diversos equipamentos que eles propõem aí a serem utilizados. Essa parte está bem completa nesse material, muito melhor do que vocês vão encontrar em qualquer livro, certo? Então, outro material que eu coloquei lá no SIGA, e eu faço votos, peço que vocês façam o download, baixem esses materiais aí nos equipamentos de vocês, no computador ou no celular, e dentro do possível, tentem dar uma acompanhada, uma lida, nem que seja uma leitura expedita, sabe? Uma leitura rápida, mas para a gente ter uma ideia dos materiais, para vocês terem uma ideia dos materiais que vocês têm na mão, tá? Então, e nós vamos seguir as metodologias, elas são muito semelhantes, dá para se dizer que são praticamente as mesmas. A metodologia do Instituto de Economia Agrícola e a metodologia da CONAB. Tem uma pequena diferencinha lá com relação aos custos dos fatores de produção, os custos de oportunidade. É aí que eles mudam um pouco, onde a CONAB considera esses custos e o Instituto de Economia Agrícola deixa esses custos como opcionais, ou deixa eles do lado de fora, né, da apuração de custos. E vocês vão entender isso facilmente, até porque a nossa aula de hoje é justamente nesse ponto, o ponto onde essas duas metodologias divergem um pouquinho, tá? Então, eu apresentei para vocês 3 dos materiais que a gente colocou no SIGA, tá?
2 do Instituto de Economia Agrícola, aquele de 76, que é o marco histórico, né, que mudou a forma de se calcular o custo de produção dentro da agricultura. Esse mesmo modelo atualizado, está lá no SIGA, e a cartilha da Conab, que é o material mais completo, que também vai servir de referência, de linha mestra para nós aqui. Tá? E o programa que nós vamos utilizar, o Rural Pro, e semana que vem eu já vou mandar ele para vocês, já vou mandar o programa para vocês, menos para o Vladimir, que já tem, eu já mandei para ele, mas se não tiver eu mando de novo. Eu vou mandar o programa para vocês, o Rural Pro, tá? E o Rural Pro, ele se baseia nessas metodologias, tá? Como a diferencinha delas, como eu comentei para vocês, são só os custos de oportunidade, fica muito fácil tu usar o programa e depois destinar, né? Colocar, conceituar, se você usou a metodologia do custo de absorção completo da Conab, usa a ferramenta que o programa te dá, ou se você usou o programa, a metodologia do Instituto de Economia Agrícola, que deixa como opcional os custos dos fatores de produção, tá? E aí, ele atende tanto um como o outro, sem problema nenhum, tá? E aí, nós vamos aprender a usá-lo também, tá? Inclusive, eu vou passar um resuminho, um tutorialzinho, dos próprios idealizadores do programa, e um que eu fiz, que a gente vai usar paralelamente, tá? Então, as linhas mestras, as nossas referências vão ser essas duas instituições, tá, pessoal? O Instituto de Economia Agrícola de São Paulo e a Conab, que é um órgão federal que tem atuação por todo o país. Ok? Até agora, alguma pergunta, algum comentário? Vocês gostariam de se manifestar? Pode falar, pessoal. Senão eu vou começar mostrar o último material que eu coloquei lá, que é a nossa sequência de slides, que é onde nós vamos trabalhar um pouquinho, tá? Principalmente, vamos ver se a gente consegue chegar nessa questão dos fatores de produção, dos custos dos fatores de produção, que é onde há essa pequena diferença entre as duas metodologias. Tá? Então, vamos começar agora, vamos ver se não dá mais um tilt aqui, tá? E não desistam, fiquem aí, tá? Porque nós não vamos chegar antes das 10 horas, a gente termina, tá? Então, fiquem aí, por favor, não desistam. Tá. Não vejo a hora da gente voltar a se encontrar pessoalmente aí. Esse sistema aqui é muito estranho. Bom, vamos ver se ele vai para a apresentação de slides. Então, meus queridos, alguém, por favor, me dá um retorno aí. Apareceu um slide? Está aparecendo, professor. Beleza. Pessoal, então nós estamos no item 12 da nossa disciplina, na unidade 12, tá? Quem não esteve na aula passada perdeu as outras 11 unidades. Não, claro que não. Vocês perceberam que a gente propôs começar nesse ponto aí a nossa disciplina, tá? Então, essa sequência de slides está lá colocada no SIGA também, você não precisa anotar, né? Eu gostaria só que vocês acompanhassem aqui, perguntassem, discutissem, opinassem os pontos que a gente vai trabalhar, tá? Aqui tem uma sequência de deve ter uns 50 slides, alguma coisa assim, mais ou menos, tá? Então, vamos entrar nesse mundo aí dos custos de produção, né? Para nós, agrônomos, um pouco complicado, eu diria até para os administradores, né? Para o administrador estudar essa parte da contabilidade não é a coisa mais simples, né? Porque há muita conceituação, muitos termos aí envolvidos. Eu listei alguns aqui, por exemplo, que a gente vai ter que, com o tempo, ir se familiarizando e se acostumando e conhecendo o significado de cada um deles. Então, entrando nesse mundo do cálculo de custos, vocês vão se deparar com expressões como
Muitas delas você já deve ter ouvido falar. Custos fixos, custos variáveis, custo médio, custo total, custo direto, custo indireto, custo operacional, custo de oportunidade, custo de disponibilidade de capital ou juros, custo de conservação, os riscos, depreciação, amortização, ainda os custos derivados, custos administrativos, custos de estoques, custos de exaustão, custos de reposição, custos implícitos, custos explícitos, custos contábeis, econômicos específicos, não específicos, reais, imediatos, e talvez se a gente procurar ainda acha outros, certo? Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo, parece muito embaralhado. Eu coloquei, inclusive, essa imagem aqui, ó, que parece uma salada de frutas, bem complexa, né? Uma mistura muito grande de termos, que vai nos gerar uma dificuldade de apreensão, né? De compreensão. E o nosso papel aqui é justamente tentar simplificar isso para vocês. Então, a gente não tem necessidade de agora ir conceituando cada um desses termos que eu coloquei de início aqui para causar esse impacto, certo, pessoal? A gente vai se apropriar desses conceitos, alguns deles, alguns a gente nem vai precisar, ao longo das nossas aulas, da nossa conversa, do nosso aprendizado com esse trabalho que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai perceber que nem tudo nem todos os conceitos são tão rígidos assim. Por exemplo, você já ouviu falar, aparece ali na segunda linha, os custos variáveis, né? Aí a gente vai se perguntar, tá, e a conta de energia elétrica lá da atividade rural, é um custo fixo ou é um custo variável? Certo? Se alguém quiser responder aí, pode falar também. Vocês diriam que a energia elétrica é fixa ou variável? Como é que entra na apuração de custos? É um custo fixo com valores variáveis, né? Boa, exatamente. Ele tem uma parcela que é fixa e uma parcela que é variável, né? Tu tem a fixa, que é aquela taxa, tu vai ter uma taxa mínima, mesmo usando ou não usando o serviço disponível. Então, ele tem uma parte fixa e uma parte variável. A variável é a partir do momento que você consome, né, além do mínimo. E, dependendo da atividade, boa parte das empresas rurais, das atividades que a gente vai apurar, elas são de agricultura familiar. E aí nós temos um outro ingrediente para considerar o custo de produção. Vamos dizer que uma família planta lá alface, cenoura e morango, certo? Mas a família mora lá, a residência delas é nessa propriedade também. E eu quero apurar o custo de produção do morango. Então, e o morango tem uma despesa de energia elétrica ali que é própria para a cultura do morango. Mas eu vou ter que conseguir isolar o quanto que o morango usa de energia elétrica em relação às outras atividades e aos outros gastos de energia elétrica, porque tu tem o gasto de sobrevivência da família, a sobrevida, o uso da família na sua residência, e esse gasto da família na residência não pode entrar no cálculo do custo de produção do morango ou das outras culturas que eles cultivam ali, né? Não pode entrar nas outras, então eu tenho que fazer um rateio, tanto entre as diversas atividades que são exploradas na propriedade rural, e tem que ratear também aquela parte que é o consumo da família, a sobrevida da família. Eu não posso colocar todo o custo de vida da família em cima da atividade do morango, por exemplo, concentrar em cima de uma atividade, pegar, por exemplo, toda a conta de energia elétrica e jogar no custo do morango, porque aí eu vou estar disfarçando o real custo de produção. E se eu fizer isso de maneira repetida em outros pontos do levantamento de custos,
eu vou estar disfarçando completamente o custo de produção de morango e não vou ter um valor real. E aí eu não vou estar conseguindo atingir o meu objetivo, que é de apurar com precisão o custo de produção de morango. E para que precisa fazer isso? Para ver se a atividade está sendo rentável ou não, se ela precisa de intervenção, de melhoria, certo? E para saber se vale a pena investir melhorias na atividade. Eu preparei aqui alguma ilustração nesse sentido, que é isso aqui, tá? São os que vêm na sequência. Então, a apuração de custos na atividade rural, a contabilidade rural, ela é um pouco diferente da contabilidade, aquela que um técnico em contabilidade, que um contador faz para uma empresa, certo? A contabilidade que apura o custo de produção, ela tem algumas nuances semelhantes àquela apuração regulamentar, que está, inclusive, expressa em várias legislações, que um contador tem que seguir, por exemplo, para fazer o balanço contábil, por exemplo, já que estamos falando de balança de uma empresa, certo? Algumas coisas são semelhantes e outras são diferentes. E aí nós vamos ter que compreender essas semelhanças, essas diferenças, para não ficar preso a determinados conceitos. Tá? No plano rural, na atividade rural que nós vamos apurar, nos interessa apurar de forma correta os custos para identificar que as receitas devam ser maiores que os custos, para que a atividade seja lucrativa. Porque se essa balança estiver pendendo para o outro lado e não para o lado que está aparecendo aí para vocês, obviamente que vai ter que haver intervenções para tentar mudar esse balanço, ou, em último caso, a atividade tem que ser abandonada. Ou ela é modificada, ou ela é abandonada, se a balança não estiver dessa forma aí. Vamos entender o seguinte: quando a gente apurar os custos de produção, a gente pode entender mais ou menos como nesse desenho que a gente montou aqui. Eu agrupei os custos em 4 grupos, em 4 grandes grupos, tá? Vamos começar os de baixo aqui. São aqueles custos diretos para a atividade produtiva, como, por exemplo, os insumos e a mão de obra. São custos diretamente relacionados à atividade. Depois, alguns custos indiretos, como a manutenção dos equipamentos e das instalações, os custos administrativos, né, que a propriedade, a empresa vai ter, por mais pequena que ela seja, por menor que ela seja, por mais familiar que ela seja, há algumas despesas administrativas que têm que ser rateadas entre as atividades que a empresa desempenha. Depois, as depreciações com as diversas máquinas e benfeitorias, certo? E, por último, os juros, ou custo de oportunidade do capital, das terras, e, quem sabe, da mão de obra, né, do proprietário. No caso, aí eu não coloquei porque eu considerei que, na maioria das atividades rurais, o proprietário, ele atua de forma intensiva na atividade, né? Ele trabalha na atividade, ele não é só um cara que está lá colhendo os frutos, colhendo os lucros. Então, o custo de oportunidade da mão de obra do proprietário, do empresário, ele pode estar colocado aqui, e isso é uma das coisas que nós vamos discutir, pode estar colocado aqui como custo de mão de obra, ou seja, da presença dele, ou pode estar colocado aqui como uma mão de obra direta, né? Porque essa mão de obra pode ser da família, pode ser da família de mais um contratado, pode ser do próprio empresário rural, ou pode ser só de pessoas contratadas também. Nós vamos também discutir sobre isso daqui. E o que interessa no caso, né? Eu desenhei aqui 4 cenários, e esse aqui é o primeiro cenário, o cenário A.
aonde a atividade está com lucro econômico, ou seja, se as receitas, e desenhei um saco de dinheiro maiorzinho aqui, se as receitas aferidas com a atividade são maiores que todos esses 4 grupos de custos somados. Se isso estiver acontecendo, quando a gente apurar na ponta do lápis, com o programa de computador, ou com Excel, ou no caderno, que as receitas daquela atividade superam o somatório desses 4 grandes grupos de custos, nós dizemos que as receitas superam a linha do lucro de oportunidade, e então essa atividade está com lucro econômico. É a situação ideal. Nós vamos trabalhar, eu digo, nós agrônomos, devemos trabalhar para que toda atividade aonde a gente tenha papel de gerência tenha que estar nesse cenário, né? Nosso trabalho, ele no final, ele converge para isso, tá? Para que a atividade que a gente está gerenciando esteja com receitas acima de todos os custos somados. E aí nós temos a situação ideal, porque isso aqui significa vida longa para a atividade, uma atividade rentável, ok? Esse é o cenário ideal e nós vamos trabalhar nesse sentido. O segundo cenário é quando as receitas, elas cobrem os 3 primeiros grupos de custos, mas não cobrem integralmente os custos de oportunidade. Os custos de oportunidade dos fatores de produção, ou seja, o custo de oportunidade do capital, custo de oportunidade da terra, e talvez aí o custo de oportunidade da mão de obra do empresário. Veja que nesse exemplo aqui, de novo, eu não coloquei, eu coloquei a mão de obra do empresário, considerando aqui como um custo direto da atividade. Tá? Isso a gente vai repetir várias vezes até que a gente se entenda. Tá? Então, nesse caso aqui, o saquinho de dinheiro é menor. Estão vendo? Está tendo lucro, tá? Mas o lucro não está cobrindo completamente o custo de oportunidade. Significa o seguinte, o nome do custo de oportunidade, isso aqui é o que a gente vai bater hoje, insistentemente, significa que talvez, se você estivesse colocando os seus recursos em outra atividade, aproveitando a oportunidade de outra atividade, talvez a tua receita fosse igual ou maior, porque não está cobrindo completamente o custo de oportunidade do capital e da terra. Na prática, significa o seguinte, essas terras eu poderia estar dando outra utilidade para ela. Esse capital, eu poderia estar com ele investido em outra atividade, inclusive talvez no investimento no mercado financeiro. Porque a minha atividade rural, nesse cenário aí, não está cobrindo completamente o custo de oportunidade. Cobriu os outros custos, mas não o custo de oportunidade. Então, a gente está falando que há um lucro real, certo? Porém, o produtor não está se capitalizando, né? Ele está sobrevivendo apenas. Nessa situação, o agricultor está sobrevivendo. E vou dizer para vocês que acredito que boa parte dos cenários agrícolas que a gente vai encontrar e que vocês vão encontrar como agrônomos, talvez estejam nessa situação. Talvez estejam nessa situação aí, de estarem cobrindo apenas parte dos custos, só dos custos reais, e não cobrindo os custos de oportunidade. Mas aí o agricultor consegue, né, o retorno dos seus custos, ele consegue manter a atividade, e aí vai tocando a vida. Claro que, nesse caso, ele não vai enriquecer, certo? E não vai não vai conseguir acumular recursos para aumentar os investimentos, para aumentar a sua atividade, diversificar a atividade, fazer melhorias na sua propriedade, que seria importante, tá? Mas esse cenário B talvez seja o cenário mais comum que a gente vai encontrar por aí quando fizer um trabalho de apuração de custos nas atividades. Vamos ver o cenário C. No cenário C, veja que o saquinho de dinheiro é ainda menor. Nesse cenário, não há lucro de custos reais.
nesse cenário, ele cobre os seus custos de depreciação, os custos diretos e indiretos de manutenção da atividade, mas ele não chega a cobrir nada do custo de oportunidade do capital e da terra. Esse é o cenário de empatar dinheiro, ou é o cenário de estar pagando para trabalhar. Ou seja, o cara passa o ano inteiro trabalhando e no final termina exatamente como ele começou. Né? Não houve, não tem poupança, por exemplo, não tem acúmulo de recurso, ele não tem como incrementar a sua propriedade, ele só manteve o que tem. Pagou para trabalhar ou empatou dinheiro. Certo? Então, esse cenário talvez a gente encontre por aí também. Nós vamos... E como é que a gente consegue apurar isso? Só fazendo o cálculo de forma bem meticulosa. E o último cenário é o cenário da descapitalização. Ok? Olha lá, esse eu botei a figurinha do dinheiro indo embora, voando. Tá? Esse é o pior cenário. Quando as receitas não cobrem nem os custos de oportunidade e também não cobrem as depreciações. Ou seja, o agricultor, ele consegue dinheiro, ele aufere recursos que cobrem todos os seus custos diretos e indiretos, mas não está conseguindo cobrir nem a depreciação. Significa o seguinte, ele não está conseguindo fazer uma reserva com o dinheiro que ele recebe em troca da sua atividade, com a venda dos seus produtos, ele não está conseguindo acumular dinheiro nem para cobrir a depreciação das suas máquinas, para, ao final do período da vida útil da máquina, comprar a máquina nova, ou ao final da vida útil do galpão, reformá-lo ou construir um galpão novo. Então, quando a máquina esgotar a sua vida útil e ela não tiver mais condições de continuar trabalhando, o agricultor que trabalha nesse cenário não vai ter condições de adquirir uma nova máquina, porque ele não fez a reserva da depreciação. Ele descapitalizou. E a partir daí ele vai ter que, quando aquela máquina não servir mais, ele não vai ter recurso para comprar a nova máquina e ele vai encolher, então, ele vai se tornar menor do que era, certo? Esse é um cenário muito prejudicial, é um cenário de descapitalização. E é um cenário que tem que ser evitado a todo custo. Só que ele é um cenário que engana, tá, pessoal? Por quê? Porque ainda sobra dinheiro no bolso. O cara faz todos os cálculos e vai dizer, cara, tá complicada a tua situação, você está descapitalizando. Ele, como? Você está aqui, ó, e mostra que sobrou um massinho de dinheiro no bolso. Só que mesmo que tenha sobrado esse massinho de dinheiro, ele não é o suficiente para cobrir a cota de depreciação, vamos dizer, aquela cota anual de depreciação, que teria uma reserva que o agricultor teria que fazer, uma poupança que ele teria que fazer, e ele não, ele está consumindo aquilo, ele acha que sobrou e ainda vai no bar gastar, por exemplo, aquele dinheiro, vai fazer uma viagem, gastar, mas aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro seria uma reserva para depreciação, ele precisa aprender isso. Quem é que vai ensinar isso? Alguém que estudou, vocês. Certo? Ele teria que fazer a reserva da depreciação. Não fez, ele vai gastar aquele dinheiro. Ok? Gente, e por que é importante apurar o custo da maneira bem precisa? Tá? É importante apurar o custo da maneira precisa, você não pode errar nem para mais, nem para menos. Isso que nós estamos falando aqui, de identificar esses cenários, isso tem que ser muito bem feito. Você não pode errar nem para mais, nem para menos, porque tanto um erro como o outro leva a consequências. Qual é a consequência de você errar o custo para mais? Tu calculou o custo está mais, você errou o cálculo. Você apresenta o cálculo para o agricultor e diz, teu custo está muito alto, não sei o quê, você não está conseguindo cobrir os custos. Isso vai ser um desestímulo para o agricultor. Você calculou o custo muito alto, é um custo falsamente calculado, ele está calculado para mais do que é o custo real, e você vai desmotivar o agricultor. Ele pode até, talvez, desistir da atividade por uma contabilidade mal feita. Ele vai desistir da atividade porque foi apresentado para ele uma planilha de custos,
aonde ele está sendo deficitário. Então, quando você calcula errado para mais os custos, você pode estar desestimulando um produtor que é eficiente, mas os cálculos estão errados e vão fazer ele abandonar a atividade, uma atividade que era rentável para ele. Então, esse é um lado da moeda. Se você errar o custo para mais, você pode tirar o agricultor da atividade, quando, na verdade, ele está sendo eficiente. Então, você não pode errar para mais. E pode errar para menos? Também não pode. Porque se você errar o cálculo para menos, você vai estar enganando o agricultor. Ele acha que está sendo eficiente, que está sendo produtivo, que está sendo rentável, e vai passar 2, 3 anos, ele vai ver que descapitalizou. Mas como? Se a atividade era tão lucrativa, como é que ele está empobrecendo? O cálculo estava errado. Deixou de considerar alguns custos, errou alguma metodologia e calculou que ele estava sendo lucrativa a atividade, mas na realidade não estava sendo, ele errou. E aí também há uma consequência grave, né? O agricultor trabalha, investe, gasta o dinheiro achando que está numa boa e, na verdade, ele não está sendo eficiente na atividade porque é um erro de cálculo. Então, errar tanto para um lado como para o outro é muito negativo. E esse é o grande desafio nosso, de fazer o cálculo correto, para dar um real cenário da situação da contabilidade rural para o agricultor, para a empresa rural, certo? Esse é o grande desafio aí para nós. Então, pessoal, pelo que a gente falou até agora, alguém gostaria de conversar? De fazer alguma manifestação? Vou tirar um pouco do compartilhamento e ver aqui as reações de vocês. Professor, Isso, vamos lá, Vladimir. Falei. naquele caso dos morangos lá, né? Ele tinha mais de uma produção. Certo. Mas se o cara tiver uma produção só, uma única, como por exemplo o arroz, ele pode colocar todos os custos, inclusive os custos de sobrevivência da família, em cima do arroz. Boa pergunta, Vladimir. Boa pergunta. Tá? Ainda assim, ele não pode. Tá? Ótima pergunta. Tá? Os custos de sobrevivência da família, você tem que ter uma planilha separada. Tá? Porque pensa o seguinte, ó, tem famílias e famílias lá. Vamos dizer que uma família tem um modo de vida bem reduzido, bem tranquilo, com baixo custo, não tem muitos luxos, não faz viagens, tem um carrinho simples lá na garagem, tá? E vamos dizer que a outra família já tem uma casa de 2 andares, de 2 pisos, tem uma piscina para manter, tem um carro de luxo na garagem, gosta de se dar também o direito de fazer uma viagem por ano, tá? E aí tem o gasto da família. Se eu misturar o gasto da família, o custo de manutenção da família, com o custo da atividade do arroz, eu vou estar entrando nisso que nós falávamos agora há pouco. Eu vou estar disfarçando, errando, na verdade, o custo de produção do arroz. Eu não posso colocar, por exemplo, o custo de manutenção da piscina, entendeu? Eu estou fazendo uma extrapolação exagerada para a gente ver que, ó, o cara tem uma piscina enorme, e a piscina custa caro manter, e faz parte do custo de manutenção da casa. Então, eu não posso colocar esse custo de manutenção da piscina, não pode entrar no custo de produção do arroz. Aí você pode dizer, não, mas eu estava falando de uma casinha mais simples e tal. Claro, eu exagerei aqui, tá? Mas mostrando que mesmo numa casa mais simples, numa família, né, de um nível de vida mais comedido, vão ter custos ali que eu não posso jogar na atividade. Seja só o morango, ou seja só o arroz, porque eu vou estar disfarçando. Na verdade, o correto a fazer é ter 2 planilhas de cálculo, uma da atividade produtiva, né, da atividade agrícola, seja o arroz, no teu exemplo, tá? E a outra
a contabilidade da família, que deveria fazer também, que a gente deveria fazer na nossa casa também. Tá? E como que elas se relacionam? É o seguinte, o cara leva a atividade do arroz, ele leva ela de forma bem lucrativa, e dos lucros reais do arroz, que ele Da tira da receita. atividade, aí ele vai ver qual o nível de vida que ele consegue estabelecer para a família dele. Aí ele vai ver se vai ter uma casa simples, com um carrinho velho na garagem, ou se ele vai ter uma casa de 2 pisos, com piscina, com carro de luxo, se o lucro da atividade vai permitir ele a ter um nível de vida maior, médio, menor, certo? É isso que nós vamos discutir aqui, é conseguir separar, isolar totalmente o custo de produção da atividade que a gente quer. E o lucro, então, depois, aí o cara é livre, ainda bem que nós vivemos num país relativamente livre, para ele fazer o que quer, certo? E aí sim investir na casa dele. Nós vamos ter que aprender a separar certinho o custo, mesmo numa atividade familiar, como você sugeriu aí. Entendido. Beleza? Professor, Pois não. não seria, talvez, eu não sei, Fica à empresa vontade, rural é pode diferente falar. de urbana. Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Antônio. Tá. Não seria viável estipular um prolabore para os familiares que trabalham na atividade e o que for lucro fica de lucro. E esse prolabore entraria na conta das despesas. Muito bom, Antônio. Essa é uma das possibilidades que, quando a gente usar o programa Rural Pro, nós vamos utilizar, tá, pessoal? Vamos aproveitar o que o Antônio falou. Esse conceito Prolabore, quem não conhece, tá, pessoal? Eu acho que ele vem do latim, né? Vou escrever aqui. Agora ficou tudo maiúsculo, me perdoe, tá? Esse conceito Prolabore é o conceito da remuneração do empresário, do CEO ou do dono da empresa, certo? Então, como é que se define a remuneração do dono da empresa, do chefe da família ou das pessoas da família que trabalham lá, quando tem também mão de obra contratada? Uma das formas de fazer é como o Antônio sugeriu ali, é estipular o prolabore, certo? Tu pode estipular o quanto o empresário vai receber, certo? Mas veja, Antônio, esse prolabore, ele pode ser variável, né? Você pode estipular, e aí essa é a parte legal aqui do nosso cálculo de apuração de custos, porque o prolabore, ele mais ou menos, ele se equipara ao custo de oportunidade da mão de obra do proprietário, do empresário, certo? Ou seja, bom, eu estou me dedicando a essa atividade aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa, certo? E aí você estabelece qual é o prolabore. Veja, se for eu, o empresário rural, eu vou querer, olha, 90% dos lucros, eu vou querer que seja o meu prolabore, certo? Se for a minha empresa rural. Se for lá uma atividade mais simples, familiar, o cara pode estabelecer o prolabore, o valor equivalente a um salário mínimo, por exemplo. Você pode, então, você tem as opções, como o Antônio está colocando, né? Você pode estipular, mas você pode estipular que o prolabore é um salário mínimo por familiar que está trabalhando naquela atividade, ou você pode dizer, não, eu não me satisfaço com o salário mínimo, eu quero que o prolabore seja 5 mil por membro da família que trabalha na atividade. Bom, você coloca lá, mas e se as tuas receitas não atingirem esse prolabore, como que você vai reagir? Você vai dizer, olha, minha atividade está sendo lucrativa, mas não está tendo lucro econômico, porque não está cobrindo o custo de oportunidade da mão de obra. Eu tenho 4 membros da minha família que atuam nessa atividade, eu estipulei que o prolabore é 5 mil por pessoa, e eu não estou conseguindo, com a nossa atividade, atingir esse prolabore de 5 mil por membro da família, certo? Então, talvez você tenha colocado a régua muito alta lá, prolabore de 5 mil,
Então, você pode colocar o prolabore de um salário mínimo, por exemplo. Ou pode não colocar nenhum prolabore. Você pode dizer, ó, todo lucro que tiver lá é a remuneração da família. Essa é a parte que o Instituto de Economia Agrícola retirou dos custos de produção. Ele retirou os custos de oportunidade. E aí criou esse conceito, deixa eu tirar o maiúsculo aqui, ele criou o termo custo operacional. Pode falar aí, Vladimir. Professor, não, para ilustrar esse exemplo do Antônio aí, Tá. Quarta-feira à noite eu estava jantando com um produtor rural de banana, Perfeito. ele e o filho dele. Aí eles estavam preocupados se ia amanhecer chovendo na quinta-feira ou não, né? Eles tinham que ir para o Bananal. Tá. Aí eu brinquei e falei assim, não, ele vai torcer para que não chova, né? Para produção da família, né? Sim. E o pai dele falou, não, ele pode torcer para chover, porque ele vai receber do mesmo jeito se chover ou se não chover. Então, esse caso é né? O filho vai receber mesmo não indo trabalhar. Exato. E aí, se ele aparecer como mão de obra contratada, está sendo ineficiente, né? E se ele aparecer como prolabore, você pode cortar porque ele não entra na questão do custo operacional. O custo operacional, quando vocês lerem aqueles materiais, vocês vão ver que o custo operacional é aquilo que realmente é dedicado na atividade, aquela mão de obra que é realizada na atividade, e tanto o prolabore como o custo de oportunidade da terra e do capital ficam de fora. Essa é a proposta do Instituto de Economia Agrícola, tirar fora a remuneração do proprietário, o prolabore do proprietário, tá? Como o Antônio levantou a discussão. Muito bom, muito boa as intervenções de vocês, os exemplos aí, que legal. E, claro, nós não precisamos concluir nada agora, nós só estamos começando agora essa discussão, né? E a gente vai ver em que pontos esse levantamento de custos, ele se equipara e ele se assemelha à contabilidade formal, né, que uma empresa tem que ter, e aonde ele diferencia. Com os exemplos aí que a gente discutiu, vocês já estão notando que há essas diferenças, né? Bom, vamos só falar um pouquinho sobre o custo de oportunidade, então, que são esses custos que aparecem lá em cima, tá? Mais uns 15 minutinhos aí a gente encerra. E, claro, vocês sabem, pode interromper a qualquer momento, tá? Vamos lá de novo. Nesse slide está aparecendo um pedacinho, ou vai aparecer, vamos ver se vai aparecer. Essa figura 1 é o do custo operacional, certo? Que é a metodologia utilizada pelo Instituto de Economia Agrícola. Eles criaram, a partir daquele trabalho que eu falei para vocês, que foi um marco histórico do Matsunaga, esse termo, o custo operacional. No custo operacional, claro, vocês não se assustem com tudo que aparece aí, nós vamos trabalhar isso ponto por ponto, com calma. Nesse custo operacional, não aparece, vejam, o prolabore, que o Antônio salientou aí, não aparece o custo de oportunidade da terra e o custo de oportunidade do capital, não do capital fixo, só aparece o custo de oportunidade do custeio, aqui ele está como forma, juros do custeio, tá? Então, só aparece, porque um outro nome para o custo de oportunidade é juro, certo? Juro é custo de oportunidade, são sinônimos aqui na nossa apreciação de custos, tá? Então, no método do Instituto de Economia Agrícola, só há os juros do custeio, mas não há os juros do capital fixo, ele está fora. E a mão de obra só entra, veja aqui, ó, a mão de obra comum, aquela que é paga mediante salários. Não entra aqui o prolabore, tá? Que é o pagamento do empresário. Não entra aqui o pagamento do empresário ou do filho dele, como
o Vladimir contou aí, se eu entendi direito, né? O filho dele que já ia receber mesmo sem trabalhar, tá? Então, nem o Prolabore, que o Antônio citou muito bem aí, do empresário, nem o Prolabore dos filhos aparecem aqui, só a mão de obra comum, aquela paga mediante salários, tá? E isso tudo vai gerar esse conceito de custo operacional. O que nós vamos falar agora é justamente o que está fora do custo operacional. O que diferencia essa metodologia do Instituto de Economia Agrícola para a metodologia da Conab, porque na Conab entra lá o Prolabore, entra o custo de oportunidade do capital, ou seja, os juros do capital, e entra o custo de oportunidade das terras, ou seja, os juros sobre a terra também, que aqui no custo do Instituto de Economia Agrícola não entrou, tá, pessoal? Eu vou deixar esse ponto aqui para a semana que vem, vamos ver aqui. Aqui. Então, nós vamos falar sobre o custo de oportunidade. Pessoal, eu não atualizei os números aí, tá? E isso vai dar uma ótima discussão também, tá? Então, o que nós estamos falando agora é custo de oportunidade. É o que está fora do custo operacional, tá? Na contabilidade, os custos de produção de uma empresa devem incluir todos os custos de oportunidade envolvidos na produção, tá? Então, assim, o contador, ele entende que o custo de oportunidade deve ser considerado. Eu entendo que o custo de oportunidade deve ser considerado. Você deve levantar ele lá, até para ver se está tendo lucro econômico ou não a atividade, se eu estou cobrindo os custos de oportunidade ou não. E aí eu continuo ali, ou seja, inclui custos que existem sem que ocorra o desembolso efetivo. Ou seja, quando tu coloca o capital, teu capital, a serviço de uma atividade agrícola, esse capital, ele poderia estar numa atividade alternativa, ele poderia estar num investimento financeiro. Por exemplo, eu coloquei, em vez de tu investir lá na tua produção de arroz ou na produção de morango, os recursos, o dinheiro, o capital que foi investido ali, poderia ter sido colocado para render juros. Eu coloquei ali na poupança, né, ganhar 6,2% na poupança. Você sabe que isso não reflete mais a realidade. Hoje, se eu deixar o rendimento na poupança, o dinheiro na poupança, quanto que rende a poupança por mês? Por mês não, por ano, pessoal. Aí, quando eu fiz esse slide, a poupança rendia 6,2% ao ano. Hoje, quanto a poupança rende por ano? Porque isso vai nos dar uma ideia de custo de oportunidade. Quem sabe quanto a poupança rende por ano hoje? Aproximadamente 0,6 por mês, né? Não, isso era. Ela era isso daí antes da Selic baixar. Verdade. Deve estar uns 0,25 por mês agora. Não, gente, está dando 0,1 por mês, né? 0,1, 0,15, tá? No ano, a poupança está dando 1%, 1 e pouquinho, tá? Então, ela não é mais uma boa referência para nós, para custo de oportunidade. Inclusive, eu vou interromper aqui e falar para vocês qual que seria hoje uma referência para a gente entender como custo de oportunidade. Antônio, 2,75, hoje está menos que 2,75, né? Gente, porque é o seguinte... 1,9, não tá? Olha lá, pela regra atual, a poupança rende 70% da taxa Selic. Quanto está a taxa Selic? Tá 1,9, né? Isso, 2%, né? 1,9 tirando os impostos, é isso, Rodrigo? A Selic tá 1,9, se eu não me engano. Tá, então tu calcula 0,7 vezes 1,9, vai dar 1 e pouquinho, tá? Vai dar 1,4, pouquinho menos que 1,4% ao ano o rendimento da poupança, tá? Mas eu não estou dizendo aqui que a gente deva usar a poupança como referência para custo de oportunidade. E não deve mesmo, porque é um erro. Mas também não deve usar a Selic. Porque a Selic quem lembra da economia lá, é uma taxa de juros
artificial, imposta pelo governo. Ela é hoje 1,9% ou 2%. Eu vou abrir aqui a página do Tesouro Direto, que tem o título da Selic que você poderia adquirir. Gente, a Selic, vamos lá, vamos arredondar, tá, Rodrigo, para 2%. A Selic está pagando 2% ao ano. Então, esse é o juro real do Brasil, pessoal? Me digam, o juro do real do Brasil é 2%? O que vocês acham? Se você for pegar dinheiro emprestado no banco, com certeza não vai pegar 2%. Você sabe, você vai pegar taxas aí a partir de 30% ao ano. E se pegar no... A gente já discutiu sobre isso, né? Se pegar no cheque especial ou no cartão de crédito, aí vai para 200%, 300% ao ano. Bem diferente dos 2% da Selic. Tá. Mas vamos voltar lá. Qual é a opção que você tem hoje, como empresário rural, para colocar um dinheiro para investir? Qual é o retorno que você conseguiria num rendimento, num investimento com baixo ou nenhum risco? Eu não estou falando aí de investir em ações, por exemplo, e nem em pirâmides, tá? Estou dizendo qual é o investimento que você poderia fazer e qual o retorno que ele te daria anual, qual é a porcentagem? Alguém tem uma sugestão? Investimento LCI, LCA. Isso. Quanto a LCI e LCA te daria por ano? Professor, não vi, tem que pesquisar aqui no computador. Tá, não tem problema. Eu vou usar como referência aqui o título do Tesouro, prefixado, e vai dar um valor bem parecido com o teu LCI e LCA, tá? Pessoal, olhem para isso aqui. Eu estou falando agora de juro real do Brasil, tá? Não a Selic. Vê se está aparecendo para vocês a tabela do Tesouro Direto. Está aparecendo aí, pessoal? Está aparecendo. Tá, beleza. Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Essa tabela foi atualizada quando? Hoje. Olha aqui, ó. 23 de outubro, às 9 horas e 22 minutos. São 9h40. Então, essa tabela foi atualizada há 18 minutos. Ela acabou de sair do forno. Tá bom? E vamos ver quais são os juros praticados aqui. Olha aqui, ó. O juro para 2031, ou seja, o juro anual de hoje até 2031, está em 7,84%, quase 8%. Ao ano, tá? Isso aqui não é de hoje até 2031. Isso é por ano, a cada ano, de hoje até 2031. Então, isso aqui é um juro que o mercado está precificando. Quando o Vladimir pesquisar lá o LCI e o LCA, ele vai ver que o LCI e o LCA vão dar um valor parecido com isso, se for a longo prazo. Claro que a curto prazo vai dar menor. O LCI e LCA, para um ano só, ele vai dar 2%. O valor da Selic não mais que isso. Mas veja que para 2 anos, para 2023, ó, para janeiro de 2023, ele já está dando 4,87%, quase 5%. Tá? Para 2026 já está dando mais de 7%, e para 2031 está dando 7,84%. O que esses números estão nos dizendo? É agora que importa, tá? O que eles estão dizendo? Que esse juros de 2% que nós estamos vivendo hoje, essa Selic de 2%, ela é irreal, ela é artificial, que o mercado está prevendo o aumento de juros para daqui para os próximos anos. Para que faixa ele está prevendo? Para a faixa entre 7% e 8%. Tá? Porque já para 2026 ele já está prevendo um juro anual de mais de 7%. Esse é o juro real do Brasil. Tá? É o juro que o empresário rural poderia estar depositando e investindo o seu dinheiro. Então, e aqui tem um prazo legal, ó, 2026. Tá, 2026 são 6 anos daqui para frente.
está acima de 7%. Tá? Então, qual é o custo de oportunidade, então? Qual é o custo de oportunidade agora que eu jogaria? Pensa assim, ó, eu vou investir no morango, tem que fazer estufas, tem que comprar isso, tem que fazer um galpão, tem que comprar uma máquina aqui, um pulverizador, tem que comprar um microtrator, não sei o quê. Um investimento para 5 anos. Tá? Qual é o custo de oportunidade que eu vou calcular? 7%. Porque eu poderia estar pegando todo esse recurso que eu vou investir no morango e colocando nesse título do governo, que vai me pagar 7% ao ano. Significa o seguinte, se o morango não me der, tudo isso que eu vou investir no morango, não me der pelo menos 7%, eu estou pagando para trabalhar, porque eu poderia ter colocado no Tesouro Direto a 7% ao ano e ter ficado esperando chover, como disse o Vladimir lá, esperando chover para não ir trabalhar. Está deitado na rede, na beira da praia, esperando o rendimento dos 7%. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos uma boa referência para custo de oportunidade, que é o juro real que eu conseguiria num investimento sólido, rentável e seguro. Porque investir no Tesouro Direto, vocês sabem, é mais seguro que investir na poupança. A poupança, tu tem a garantia do fundo de garantidor de crédito de até 250 mil. Se tu botar mais de 250 mil na poupança e o banco quebrar, o que passou dos 250 mil, tu não ganha. E os 250 mil, tu ainda vai batalhar muito, não é uma coisa assim natural tu receber de volta, tá bom? Agora, se tu botar qualquer quantia no tesouro, tu vai receber, é garantido. É o que eu sempre disse. Só não vai receber se o governo quebrar. Mas o governo não quebra. O governo não tem como quebrar, porque ele tem os mecanismos de cobrar mais impostos, ele tem o mecanismo de imprimir dinheiro. E ele tem ainda o mecanismo de emprestar mais dinheiro para pagar o empréstimo mais antigo, emprestar mais dinheiro mais novo para pagar o empréstimo antigo. Como é que ele consegue pegar dinheiro emprestado para pagar o empréstimo, por exemplo, que o Vladimir fez? Ele oferece uma taxa de juros maior. Se ninguém tiver querendo emprestar para o governo a 7%, ele vai lá e aumenta o juro para 8%, naquela tabelinha que a gente acabou de ver. Mas ninguém está emprestando a 8%. Ele pega a 9%. E aí, não importa. Mas esse é um juro muito alto. Mas é para 2031, quando precisar pagar, ele usa o mesmo mecanismo. Aumenta o juro, ou imprime dinheiro, ou aumenta a arrecadação com aumento de impostos. Tá? Então, esse é o investimento mais seguro que alguém pode fazer. Não tem como quebrar, não tem como você não receber o dinheiro que você empresta para o governo via Tesouro Direto. E aí não há o limite de 250 mil. Tu pode pegar R$1 milhão, por exemplo, e comprar naquele título. É garantido que você vai receber aquele 7% todo ano. Por isso, o agricultor ou empresário rural, quando vai realizar um investimento, ele tem que ter claro que ele vai buscar lucros superiores àquela taxa de 7%. Isso tem que balizar. A nossa régua está ali, no 7%, tá, pessoal? Isso é como aquele cara que salta em altura. Ele coloca a régua naquela altura. Que altura nós estamos colocando a régua? Naquela taxa de juros a médio prazo. 2026, por exemplo, 7%. E se a tua atividade que tu está desempenhando não estiver rendendo 7%, nós estamos naquela realidade de, nós não estamos cobrindo o lucro de oportunidade. Tudo bem, um ano ou outro a gente está nessa situação. Mas se todo ano tiver nessa situação, qual é a conclusão? Era melhor ter comprado o título do Tesouro do que entrar nessa de produzir morango e estar aqui no déficit. Tá? E essa régua tem que nos balizar. Para quê? Para que a gente seja mais eficiente. Nós temos que ser eficientes na atividade rural. Ou o produtor, ou a empresa que nós estamos assessorando como gerentes técnicos, como agrônomos, ela tem que trabalhar nesse sentido. Então, a primeira coisa que o técnico, que o gerente, o agrônomo, né, tem que ter claro é isso. Ele tem que ajudar, ele é uma peça importante, ele é um elemento importante para levar essa atividade para a lucratividade. A lucratividade que extrapole o juro que ele ganharia no investimento financeiro que se diz conservador, né? Um investimento financeiro sem risco. No mínimo isso, porque se o morango tem risco
todo o risco que eu tenho produzindo morango, e o morango tem risco pra caramba, né, pessoal? Se com todo o risco que eu assumo com o morango, eu ainda não cubro nem os juros que eu ganharia num investimento financeiro seguro, como o Tesouro Direto, então eu não fui feito para essa atividade. Eu tenho que sair do morango. E é importante sair o quanto antes, antes de estar quebrado, enquanto você ainda tem condições de trocar a atividade. Fala, Vladimir. Vladimir está querendo falar. Fala aí, Vladimir. Não, professor, eu tô querendo falar, não. Ah, tá. Achei que queria falar. Tomando café aqui. Deixei aberto só o microfone. Ah, tá. Tranquilo. Fala, Isabel. Quer falar? Lembrei de uma coisa. Sim. Ano passado, eu e Leandro, a gente implantou uma lavoura de milho aqui na vila, né? Certo. E a gente tinha uma discussão do seguinte: tudo bem, a gente tinha a ajuda dos maquinários, mas no caso, na lavoura, só era eu e ele na manutenção, colocando agrotóxico, herbicida, essas coisas. Colocando adubo, era só eu e ele. Daí a gente entrava na seguinte discussão. Ele falava para mim, Isabel, eu tenho que colocar minhas horas trabalhadas lá no custo final. Já eu não concordava porque eu achava que, como ele estava trabalhando para ele, eu acho que ele não deveria colocar, tanto que também eu estava ajudando ele não devia colocar o meu custo porque eu só estava ajudando. Então, eu queria entender um pouco disso. Será que eu estava errada, ele estava errado? Porque me surgiu agora essa dúvida. Ótima. Essa discussão, ela é crucial. Tá? E, na verdade, você pode fazer das duas formas que vocês estavam propondo aí, tá, Isabel? Pode fazer das duas formas, tá? Tu pode dizer assim, olha, eu não quero contar as minhas horas e ganhar pelo valor que eu ganharia, porque qual é a alternativa, o custo alternativo? Qual era a alternativa? O Leandro pegar um emprego na Copérgia lá, por exemplo, tá? E ganhar 2.000 por mês, e aí ele dividiria as horas, e olha, se eu não estivesse trabalhando no milho, eu poderia estar trabalhando na Copérgia e estar ganhando 2.000 por mês, o equivalente a 2.000 por mês, tá? Esse exemplo já aconteceu. Eu acho que faz a conta. Tá. E a outra forma seria o seguinte, não, eu não vou contar as minhas horas trabalhadas, mas eu vou considerar todo o lucro como pro labore, aquele que o Antônio falou. Ou seja, o lucro vai ser a minha remuneração. E aí, essa atividade do milho, vamos dizer que ele deu 5.000 de lucro. Então, o salário do Leandro é 5.000. E pronto, o lucro dele é o salário dele. Tá? São duas formas de interpretar, as duas formas estão corretas. Se a gente fosse escrever isso, só precisaria realmente detalhar isso. Dizer, olha, a mão de obra do empresário foi considerada como pro labore. Ou a mão de obra do empresário foi considerada em horas trabalhadas tal qual fosse um empregado assalariado. Não tem problema, pode seguir os dois caminhos, só que eles têm que estar descritos na metodologia utilizada. Tá? Beleza. As duas formas são. Que bom que vocês estão com essa discussão, Isabel, porque vocês já entenderam o espírito da coisa. É por aí que tem que discutir mesmo. A mão de obra do proprietário, ela pode ser colocada de uma forma ou de outra. Gente, nós não terminamos a questão de apropriação do conceito de custo de oportunidade, né? A gente só trouxe para vocês essa referência do juro real que pode se conseguir com um investimento seguro, simples e acessível, tá? Esse juro de 7% que eu mostrei do Tesouro Direto, ele está acessível para qualquer um de nós, porque o investimento é a partir de R$30. A partir de R$30, você consegue investir no Tesouro Direto praticamente sem custos, tá? Então, e de R$30 para cima, pode ser 250 mil, pode ser 500 mil, pode ser 1 milhão, ou o valor que tiver, pode ser investido naquele título. Então, ele vai ser a nossa referência para custo de oportunidade. Não vai ser a Selic, porque a Selic é um juro artificial, imposto indiretamente, mas imposto pelo governo, através do Copom, do Comitê de Política Monetária, tá? Ele é um juro artificial, falso, e em nenhum lugar se opera essa Selic de 2%, tá? Se você for pegar dinheiro emprestado no banco, tu sabes, vai pagar muito mais que 2%.
E se você emprestar o dinheiro, você pode emprestar para o governo via Tesouro Direto e você vai receber 7% ao ano. Tá? Então, também o próprio governo já desmente, vamos dizer assim, a Selic. Tá? E, portanto, não é a Selic que vai servir de referência para o custo de oportunidade do capital. Pessoal, eu vou continuar semana que vem, desse ponto que a gente parou aqui, tá? A única coisa que eu vou ainda ver com vocês, antes da gente encerrar, é ver se entre vocês, quem já tem um grupo para fazer o trabalho de análise econômica de uma atividade rural, onde a gente vai pegar e se apropriar e fazer o levantamento de todos esses custos, usando o programa Rural Pro, se quem já tem grupo, e aí me passaria o nome dos integrantes do grupo, e se esse grupo já tem o assunto sobre o qual vai trabalhar, se é morango, se é arroz, se é banana, qual a atividade que o grupo escolheu. Nós já temos alguém aí? Professor, nós já temos o grupo, não temos ainda a atividade. Tá. Vladimir, se você puder colocar no chat lá os integrantes do grupo, eu te agradeço, tá? Isso, como a Bruna colocou ali, ó. A Bruna Staruc, Rodrigo Cadorim, Letícia Nunes e Gabriel Sartori. E o assunto, Bruna? Ainda não? Stephanie, eu já te respondo, Stephanie, tá? O tema que vocês escolheram, Bruna, ainda não. Tá, tudo bem. E, Vladimir, se puder colocar os membros do grupo também, provavelmente a Rosa, a Bruna, certo? Vladimir, tem os amigos aí que plantam banana, de repente, os teus colegas aí, seria uma possibilidade. Tá. Na verdade, Sara está falando do grupo ali, depois vocês vão ter que ver, porque nós temos só 16 alunos participando, tá? E são 42 matriculados. Então, isso aí eu estou vendo que vai dar um certo problema, né? O pessoal que está sumido vai fazer como o trabalho? Bom, mas vou explicar resumidamente aqui para quem não estava, tá? E a pedido da Stephanie. Stephanie, um dos trabalhos mais importantes que a gente vai fazer aqui na atividade, tá? Na disciplina, é numa atividade agrícola real, que vocês vão escolher, pode ser produtor de arroz, pode ser produtor de fumo, vocês falaram aí, pode ser produtor de banana, pode ser as mais diversas atividades, tá? E não precisa ser a propriedade toda, só uma atividade que a propriedade desempenha. A gente vai fazer, então, o grupo que vocês escolheram, tá? Vai escolher o tema, né? Como, por exemplo, banana, ou reflorestamento, atividade rural que for. E vocês vão fazer o levantamento de custos nessa propriedade, usando a metodologia que a gente está estudando, começou a estudar hoje, tá? E usando um programa de computador, que é o Rural Pro 2013, desenvolvido pela Emater do Distrito Federal. Semana que vem eu vou mandar para vocês o programa, para vocês baixarem e usarem no computador, tá? Esse programa vai fazer todo o levantamento, ele vai te ajudar, você vai alimentar ele vai fazer toda a apuração, todos os cálculos, ele gera gráficos e tabelas, e esses gráficos e tabelas que ele gera, a gente vai colocar num resumo. Semana que vem eu mando para vocês um modelo de resumo, e o trabalho vai ser entregar este resumo, feito pelo grupo. Tá? Então, propriedade do Rude, professor BFC. Tá. Quanto nome para o grupo? Eu propus 3 lá no trabalho, mas excepcionalmente a gente vai estar aceitando grupos com 4, tá? Foi uma concessão que a gente fez aqui a pedido. Mas, gente, de jeito nenhum mais que 4, tá? Em nenhum grupo mais do que 4, tá?
tá? E aí, Stephanie, não se preocupe, tá? Vai vendo aí se tem alguma atividade, vai vendo com os teus colegas se há ali uma afinidade para montar um grupo, tá? E semana que vem eu vou mandar para vocês o programa e um modelo do resumo. E também para os grupos, gente, esse ano, eu vou dar o último aviso aqui, tá? Esse ano eu vou também pedir que os grupos me mandem o arquivo do programa, para eu conferir se eles estão corretos, se vocês alimentaram o programa de forma correta, certo? Porque a gente vai estar trabalhando à distância, então é uma forma de eu conferir se vocês alimentaram e seguiram todos os passos, tá? Mas, sem mais atropelos, o que eu gostaria de falar com vocês, hoje era isso aí, tá? Porque a gente já está fechando 10 horas, está fechando 1h30 de reunião, e fico aqui ainda só aberto se alguém gostaria de fazer ainda alguma pergunta, algum comentário, se não, tranquilamente, a gente continua semana que vem. Alguém gostaria de falar ou perguntar mais alguma coisa? Pelo jeito, não, tá? Então, pessoal, vou lembrar vocês que os nossos vídeos vão estar lá, o da semana passada já está no Siga, o de hoje a gente vai colocar no Siga também. Eu agradeço a atenção de vocês, tentem motivar os colegas que não estão participando a darem o sinal de vida aqui, né, para eu ficar menos preocupado com esses que não estão participando, tá? E desejo um ótimo final de semana para vocês, que vocês passem uma boa semana, e a gente volta a se encontrar na sexta que vem, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês, tudo de bom.